seja bem-vindo a mais uma edição do PodMed, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná, para você, profissional de saúde e médico cooperado. Hoje estamos aqui com Luciane Zanetti, gerente de Gestão da Qualidade e Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar Corporativa dos Hospitais Marcelino Champagnat e Cajuru, em Curitiba. A Luciane está aqui representando o Hospital São Marcelino Champagnat, que é autor do projeto que ficou em terceiro lugar no Prêmio de Boas Práticas do Segurança em Alta de 2024 do Unimed Paraná, que é o projeto Uma Forma de Gerenciar Eventos Adversos utilizando Power BI como recurso. Então, Luciane, um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu. Eu que agradeço aí o convite, né, da Unimed Federação. E acho que é sempre importante a gente falar de assuntos que possam contribuir com a saúde hospitalar, independente aí se for Unimed ou se for outra rede de hospitais. Com Muito bom. certeza, a gente pode aprender muito uns com os outros, né? Sempre. Luciane, então vocês implementaram um sistema para coleta e análise de dados sobre eventos adversos, né? Que são incidentes que vão resultar em danos não intencionais para o paciente e não relacionados à evolução natural da doença. O que motivou esse projeto de vocês? Então, sempre que surge alguma necessidade, ela vem de dor ou de algum problema. Então, na época, alguns problemas eram sentidos em relação a essa questão do gerenciamento de risco, em que a gente trabalha com notificações, né, dos incidentes que a gente chama. E essa notificação, ela é sempre feita, na verdade, via sistema informatizado, só que para gerenciar e fazer a coleta de todos esses dados, ela tinha que ser extraído por um relatório, que através desse relatório tinha que ir para um Excel, e aí ser planilhado, trabalhado, fazer filtros. Então, era algo assim muito moroso, que dependia de pessoas específicas, que nem a enfermeira do gerenciamento de risco, era ela que manuseava esses dados, que extraía esses dados. Então, tudo isso trazia um impacto na demora da geração da informação para que ela fosse tratada e tomada uma decisão, até assim, a gente está com muito incidente relacionado a um determinado Evento adverso, evento alguma adverso. área? Isso, alguma, né, a terapia medicamentosa, a gente está tendo muita queda, muita lesão por pressão. Isso era demorado a ser enxergado. Então, toda essa forma de trabalho com o relatório foi desgastando e não foi sendo efetiva, porque aí você trabalhava, que a gente fala, muito reativo e não proativo, que é, dentro do gerenciamento de risco, uma ideia, uma proposição de ser proativo. O que eu posso fazer para minimizar o risco, para realmente trabalhar e evitar que se tenha um dano ao paciente? E aí, a partir desses problemas, que também tinha um outro fator, as lideranças, que são as enfermeiras assistenciais, farmacêuticos, que são da assistência, nutricionista, fisioterapeuta, eles não tinham acesso a essa informação, que, na verdade, é um gerenciamento que é deles também, junto com a equipe, junto no atendimento ao paciente. Então, tudo isso contribuiu para que se buscasse uma solução. E aí veio a solução de estar colocando num Power BI. Então, assim, a partir de uma dor, de um problema, o que nós podemos fazer? E aí, junto com a equipe da tecnologia da informação, na verdade, a gente tem uma área de analytics, de análise de inteligência de dados. Então, junto com essa equipe que já trabalha com a construção de painéis, foi discutido, foi visto, de que forma que a gente pode transformar tudo isso que hoje é em Excel, Sim. numa forma muito mais dinâmica e que traga no tempo real, que isso também era a maior necessidade, os dados que hoje estão lá no sistema e a gente pode, a qualquer momento, por qualquer profissional, estar visualizando o que está acontecendo. Então, aí nasceu o Power BI do gerenciamento de riscos. Então, é um dashboard, né, muito bem estruturado, e aonde a gente tem realmente todas as informações. Eu vou te dizer que até mais do que o que era trabalhado no Excel.
Porque no Excel era aquela coisa assim, quando é manipulado, eu acho que isso também a experiência nos demonstra. Quanto mais manipulado o dado, maior é o risco de você não ser fiel àquela informação. Tem, às vezes, até algum errinho manual no meio, porque é muito Exatamente. processo envolvido, né? Exatamente. Então, às vezes, né, um número que você. Uma coluna, né? Uhum. Às vezes você coloca a fórmula no Excel, uma coisa que você não coloca, ou que por um acidente ali não intencional humano de clicar na tela, você já perde a informação e você coloca em risco aquilo que você está enxergando de dado e que pode te levar a uma tomada de decisão até errada, né? Desvirtuada. Então, a gente queria tirar isso também, não ter a manipulação humana e automatizar totalmente essas informações do gerenciamento de risco. Então, esses painéis, assim, eles conseguem demonstrar várias informações. E aí, filtrando, né, por ano, por mês, por tipo. Até é interessante, assim, enquanto gestão da qualidade, a gente sempre vai olhar o macro. Então, a gente faz uma análise desse painel macro. Então, quais são os principais tipos de incidentes que podem ocorrer evento? A gente olha isso muito maior. Mas aí a gente vai estratificando e vai filtrando. Qual é, no ranking, o principal que está ocorrendo? É terapia medicamentosa. Hoje é esse o nosso maior incidente. Mas aonde que essa terapia medicamentosa, aonde que está sendo mais frágil? Na unidade de internação tal, na UTI e tal. Então, você consegue ir refinando e realmente estratificando o dado para você entender. O nosso problema é esse e é lá naquela unidade. E aí te conduz a trabalhar onde? Aonde é o problema ali. Facilita muito a Facilita. priorização, a tomada de decisão rápida, né? Você Exato. consegue visualizar, assim, de uma forma muito clara. E esse foi o principal objetivo. Olhar de forma macro, sistêmica, mas também detalhada, né, para entender realmente se tiver que explorar em cada unidade onde que a gente precisa atuar, e aí realmente dar condições para tomada de decisão. Então é muito legal. Hoje o Power BI ele traz essa facilidade e aquilo no tempo real. Então hoje ele é atualizado 2 vezes por dia, um período de manhã e o outro final da tarde. Conforme as equipes, elas fazem essa notificação dentro do sistema informatizado. Então, hoje, a política é que qualquer um que veja algum tipo de oportunidade de melhoria, em que, olha, aquilo pode estar colocando em risco o paciente, ele pode entrar no sistema, faz a notificação. Automaticamente, ela já cai no Power BI e aí vão sendo feitas as tratativas dentro de um processo, né? Notifica, aí ela vai ser tratada, que resultado ela gerou e assim por diante. E Então, é vocês muito bom. começaram. É muito legal, né? Vocês começaram esse projeto em outubro de 2023. Isso, Então já faz mais de um ano. E imagino que desde então já tenham tido conclusões bem interessantes. Você poderia até falar um pouquinho sobre elas? sim. Assim, ó, eu acho que tem resultados aí quantitativos. Então, quando a gente olha essa evolução de 2023, ela foi sendo gradativa. Primeiro resultado expressivo foi o aumento nessas notificações sendo realizadas. Então, a gente passou hoje, até fiz umas anotações só para não esquecer, mas a gente foi aumentando gradativo e hoje a gente tem um aumento de 2023 para 2024 de 50% das notificações. Então, isso é muito legal. Porque antes, como a equipe não enxergava aquilo que estava sendo feito, eu acho que ela não Não se valorizava, apropriava tanto, talvez, até, né, da não se situação, do dado, de apropriava, tudo. porque aquilo que não é visto parece que não traz o impacto que precisa, né? Então, assim, ter esse aumento expressivo e a gente sempre está promovendo com a equipe, gente, a gente estimula ter notificações, porque às vezes você está andando no hospital e tem uma poça d'água, por algum motivo, aquilo pode estar trazendo risco para o paciente, para que ele caia. Então, isso é um alerta e você tem que notificar, está tendo, sei lá, uma goteira, o dia que chove fica acumulando água.
esse uma das necessidades que tem que ser estimulada para que todo mundo tenha esse olhar de risco. Sabe como em Uhum. casa, né? Quem tem bebê que protege tomada, canto de mesa, o olhar de quem trabalha na saúde tem que ser o mesmo. O que que eu posso sempre estar olhando para proteger o paciente, para que ele não tenha nenhum dano? Então, a partir do momento que eles começaram a enxergar que aquilo que eles estavam fazendo estava sendo expressado através de dados, foi interessante e isso aumentou. Outro resultado, então, tem essas notificações, a gente precisa tratar elas para que elas tragam a melhoria e a gente não tenha novos incidentes. Então, a gente tinha um problema também que as pessoas notificavam, mas não tratava essas notificações. Então, a gente passou de um percentual de notificação encerrada de 50% para 90% em um ano. Foi indo gradativo. Então, também é um trabalho, é um resultado bem expressivo e que eu acho que é muito importante, porque é isso que a gente quer, porque aí vai demonstrando que realmente a gente está gerando a melhoria contínua dentro da instituição hospitalar. O encerramento dessa notificação seria você dar continuidade ao acompanhamento? O encerramento é se alguém notificou que, por exemplo, uma medicação num paciente não foi, chegou atrasada porque a farmácia teve alguma questão e não entregou. E aquilo pode ter trazido um prejuízo para o paciente. Ela vai tratar essa notificação entendendo que a farmácia, eu estou vendo que isso aconteceu, por quê? Ah, porque faltou algum funcionário, porque o sistema não trouxe nenhum alerta que bloqueasse isso. Aí você trata isso, encerra as ações, encerra através de ações do que foram feitas para evitar que isso aconteça de novo. Nossa, é Então, incrível que passou de 50% para 90%. É uma 90%. mudança de cultura realmente muito Isso. relevante, né? Isso é bem legal, Nathalie, você está falando. Porque assim, o principal objetivo é quando você realmente transforma em cultura. Porque cultura não é do dia para a noite. Então, cultura é aquilo que assim, está sendo natural, sendo feito e aquilo está incorporado. Então, hoje a gente sente muito isso, assim, gerou-se uma cultura. Então, o Power BI, ele foi um meio, né, para que a gente pudesse melhorar isso. E um outro grande resultado também, quando a gente trabalha aí com gerenciamento de risco, tem, né, um conceito que a gente fala que chama-se near miss, que é a quase falha. Então, quando eu enxergo que algo, vou pegar o exemplo da medicação também, por algum motivo, a farmácia entregou uma medicação que não era para aquele paciente e antes de administrar, o profissional percebeu que quando ele foi ver com a prescrição do médico, aquela não era a medicação para aquele paciente. Então, ele barrou ali e impediu que fosse feita uma medicação errada. Isso é uma quase falha, um near miss que a gente chama. Então, ele notifica falando, olha, a medicação veio errada. Aí vai investigar por que ela veio errada, né? O que fez tudo isso acontecer. Então, a gente sempre trabalha, qualquer instituição, e a literatura fala que você tem que ter mais near miss do que notificação do próprio evento ocorrido com o paciente. E isso também a gente aumentou em 100% de 2023 para 2024. Então, que antes a gente tinha uma notificação aqui de 288 near miss, passou para 624. Então, assim, esse é o movimento da melhoria, de você realmente poder olhar e entender que todo o trabalho está trazendo essa cultura de segurança do paciente, através do gerenciamento de risco, e está proporcionando, assim, para a nossa maior razão de ser, que é o paciente, né? Sim. É por ele que se faz tudo lá. Então, esses foram os principais resultados quantitativos. E aí, qualitativo, a gente pode mensurar aqui vários. Então, o envolvimento da liderança, dela se apropriar da informação, para trabalhar com a equipe, né? Para falar, gente, olha aqui o que está ocorrendo, o que nós podemos fazer. Realmente você ter até o próprio diretor, né, CEO do hospital, entender e poder olhar como é que estão as nossas notificações e todo o gerenciamento de risco no hospital. Então, você mobiliza
todo mundo com informações que elas tornam isso no mental das pessoas assim, eu enxergo aquilo que a gente está fazendo. Então, ela traz um movimento muito expressivo, muito legal. E realmente é o engajar da equipe que é o que transforma mais todo mundo. E para além dessas várias ações individuais, né, que nem você falou, cada evento ali vai ter realmente um encaminhamento, uma análise. Eu imagino que também tenham tendências que vocês podem ver através disso. Acho que você até mencionou as terapias medicamentosas também, por exemplo, como uma área ali que é uma área de cuidado. Que ações que vocês tomaram a partir dessas percepções? Então, assim, a partir, né, de todas essas informações que a gente está verificando e observando através do dashboard, não tem como você ficar só olhando para aquilo, né? Então, você tem que transformar em algo. Então, as ações, uma delas que a gente trabalha muito lá no hospital é levar esses problemas. Eu sempre vou citar a terapia medicamentosa, porque ela, até em literatura, é o que mais ocorre em hospital, o que mais você tem que estar alerta. Então, a gente leva para um grupo de trabalho, aonde, através desses grupos de trabalho, se gera discussões com a equipe multidisciplinar. Então, tem o farmacêutico, tem o enfermeiro, tem o médico, tem até a nutricionista, tem o técnico de enfermagem. Porque no grupo de trabalho, você precisa justamente fazer a análise de quais são as causas que podem estar levando né, a esse incidente, ou até mesmo, às vezes, até um evento adverso ao paciente. Você precisa discutir em grupo. Então, a gente tem essa dinâmica de trabalho, da terapia medicamentosa, vai para o grupo de trabalho. Tem outros tipos de notificação que é relacionado à lesão de pele, né? A prevenção de lesão de pele, que vai para o grupo de trabalho, que tem as estomaterapeutas, enfermeira, nutricionista, vários profissionais. A gente entende que quando você faz grupo de trabalho, você une forças em termos de conhecimento, porque cada um, na sua especialidade, consegue contribuir de uma forma muito mais apropriada. E aí você gera um conhecimento, gera ações que vão minimizando realmente os eventos adversos no hospital. E também outra ação, a gente tem o Núcleo de Segurança do Paciente, que é um comitê com todos os profissionais, lideranças e equipe multi do hospital, que uma vez por mês a gente leva esse painel para discutir numa reunião que a gente chama do Comitê de Segurança do Paciente, para também trazer mais fortemente essa cultura de que a segurança do paciente é de todos e não é somente da enfermeira, do gerenciamento de risco. Então, são algumas das ações que a gente traz forte assim para realmente estar fortalecendo a cada dia as melhores práticas, né? Eu falo em qualidade, você nunca... O que você faz hoje, amanhã você já tem que fazer alguma mudança, que é essa melhoria contínua. Nada é igual para sempre, assim. Porque aí você melhora esse problema, vamos para outro. E nunca vai deixar de existir algo que a gente tenha que melhorar, é contínuo mesmo. Com certeza, ainda mais quando a gente fala do cuidado, da segurança do paciente também, eu acho que é uma área que você precisa estar sempre muito alerta e envolvido, né? Super. E realmente o projeto de vocês mostra que a equipe como um todo aderiu a essa ideia e se apropriou realmente desse conceito, né? Olha, eu acredito assim, toda a minha experiência profissional, a gente foi entendendo muitos movimentos e o que dá certo. Envolver a equipe e principalmente a da ponta. Quem está lá executando. Quando você traz ele junto, né, que nem na assistência o técnico de enfermagem, o assistente de farmácia, até a própria higienização, é onde traz os melhores resultados, porque eles sabem detalhes do que acontece lá no dia a dia. Então, não dá para ficar, às vezes, só na liderança, sabe? Na alta gestão. Você tem que envolver. Então, isso a gente sempre está provocando todo mundo. Gente, discuta lá na ponta. Traz quem faz a medicação. Porque é ele que, às vezes, vai falar. Por exemplo, lá no Marcelino, nós temos carrinhos à beira-leito, em que, na hora de fazer a medicação, você vai até o paciente e faz a checagem do seu nome para ver se o nome está correto, checa com o leitor a medicação, a prescrição, que são barreiras
para evitar que você faça uma medicação errada. E às vezes, às vezes não, o técnico em algum momento trouxe, mas o Wi-Fi do último quarto está com problema e não chega lá. E isso impede com que eu faça toda essa sequência. Então é isso que a gente precisa saber. Qual é o problema que você tem lá na ponta? Que é quem vai estar executando no dia a dia. Quem vai ter melhor noção desses processos, né? Entendeu? Então, assim, se eu tiver que falar algo assim, gente, sempre envolva a equipe da ponta, que eles trazem as melhores soluções, porque realmente a solução muitas vezes está dentro, né, do ambiente de trabalho, mas escutar é o que vai fazer a diferença. E você acaba envolvendo mais, você compromete, engaja, e aí não tem como dar errado, né? E, Luciane, nesse processo todo, vocês encontraram desafios que você acredita que sejam relevantes destacar? Os maiores desafios é sempre estar engajando todos no mesmo ritmo e no mesmo nível. Então, muitas vezes as equipes, o engajar não é algo fácil porque depende também da pessoa querer estar junto. Então, acho que o maior desafio é ir achando metodologias e movimentos do dia a dia para engajar essas pessoas. Então, a gente entendeu lá no começo né, que teve essa mudança, então a gente está melhorando de um Excel de gráficos gerados que era uma vez no mês, que era no final do mês que gerava as informações, para algo que ele está on time, assim, né? Então, a todo momento. Mas aí teve que trazer uma conversa constante, principalmente com as lideranças, né, da ponta, para que elas também pudessem entender que agora aquilo era delas, né? Que elas podiam se apropriar, que elas tinham que se apropriar, para ir gerando e transformando também aquela informação em ação lá no dia a dia. Então, isso foi feito, né, uma vez por semana, sentava com cada um, ia mostrando, depois foi espaçando. Essas reuniões do núcleo de segurança. Eu acho que esse é o desafio de você estar sempre contagiando a equipe e demonstrando para ele a importância dele estar envolvido para transformar, sabe? O desafio sempre são pessoas. Pessoas lidando com pessoas para dar o melhor também para o paciente ali na ponta, né? Isso, exatamente. Assim, eu acho que é o maior desafio que eu poderia dizer é esse. Porque a solução em si, quando você tem muito claro o que quer, que nem a equipe da TI ou do Analytics, eles conseguem transformar. E aí é só você ter muito claro o que quer. Se você não tiver objetivo certo, focado, a gente quer ver isso. O outro não vai conseguir transformar também. Então, mas aí, esse sendo solucionado, entra a questão das pessoas. E, Luciane, como que ficaram os eventos adversos depois desse período? Vocês têm resultados observáveis hoje? Temos. Então, assim, quando eu falei de alguns resultados, nós começamos a enxergar mais. Porque aí, quando você aumenta as notificações em 50%, você enxerga mais. Então, de alguma forma, a gente também começou a enxergar mais os eventos. Então, a gente está nessa etapa de estar enxergando muito mais, aumentamos a nossa lupa. E eu vou falar assim, não é ruim enxergar mais e ter mais eventos. Significa que a gente realmente tem oportunidade de trabalhar. Não é que está acontecendo mais, é que você está olhando aquilo que já estava ali, mas que acabava não sendo observável, né? Subnotificado, entendeu? Então, é nesse nível que a gente está, em estar realmente enxergando muito mais e estar fazendo dinâmicas de trabalho para realmente estar junto com a equipe minimizando esses eventos. E aí a gente trabalha muito em revisar processo. Processo realmente, quando você revisa, ele traz realmente muita melhoria. Protocolos assistenciais, protocolos médicos. Então, nessa etapa que a gente está de realmente enxergamos mais, então vamos melhorar fazer mais com na isso, ponta. né? Exatamente. E que dica que você daria para outras equipes, instituições que também queiram implementar projetos como esse para reduzir os efeitos adversos? Que realmente, assim, possam entender aquilo que eles querem
e busque soluções em casa, na própria instituição. Às vezes a gente quer buscar sempre assim, né? Ah, eu vou contratar uma solução. Ela é importante, mas tenta primeiro em casa fazer, né? Eu falo em casa, na instituição ali de trabalho, com o que você tem. Porque a gente também fica sempre querendo o excelente. E aí, né, aquele ditado, o ótimo é... O feito é melhor que perfeito? O feito é melhor que perfeito, o ótimo é inimigo Amigo do do bom. bom, Sim. entendeu? Porque a gente fica sempre pensando assim, não, eu vou fazer algo super mega. E aí não sai do lugar. Então, se proponha realmente a falar assim, ó, gente, vamos sentar aqui, o que nós conseguimos realmente fazer com o que a gente tem aqui? E inicie. Porque isso eu vejo que é uma coisa assim que aí frustra quando você quer lá o excelente, o mega super power. Você não sai do lugar, você fala, nossa, isso aqui não melhora, isso aqui não melhora. Então, eu acho que a principal dica, assim, não se acomode, se desafie a realmente fazer com aquilo que se tem. E é possível, porque aí está chamando pessoas que têm essa energia de querer fazer melhor, assim, juntos, sabe? Nunca a gente faz nada sozinho. Tem que ter pessoas de várias áreas, com vários conhecimentos, para que a gente possa estar sempre melhorando. E para evitar conflitos, coloque sempre o paciente no centro. Porque aí não fica essa questão, sabe, do meu setor, da minha área. Não, gente, vamos fazer pelo paciente. Que aí quando a gente coloca ele como a razão, nossa, flui. Ah, mas vamos pensar na cabeça do paciente. Vamos fazer no que o paciente precisa. Aí realmente você acha soluções, vem a criatividade, vem insights. Então, acho que a minha dica é assim, gente, segue lá. Se as pessoas que estão aqui ouvindo puder, assim, ó, ouça isso e saia daqui pensando assim, tá bom, vamos ver o que a gente tem e vamos lá fazer realmente o melhor e comece pequeno. Não tem problema começar pequeno. E aí depois vai sendo natural isso crescer de uma forma que se torne grande e poderoso para o paciente. Perfeito, uma mensagem muito importante, um projeto muito legal. Parabenizo você, toda a equipe também envolvida. Imagino que, como você falou, um esforço muito colaborativo, uma mudança de cultura e cada pessoa que está ali envolvida e motivada para fazer essa diferença na vida do paciente tem um papel extremamente importante, né? Então, muito legal escutar um pouquinho mais sobre. Obrigada, Luciane. Eu que agradeço. Fico à disposição sempre e, assim, qualquer um que quiser também, né, tá fazendo essa troca junto. Eu acho que na saúde a gente precisa realmente trocar experiências para um bem comum. E agradeço demais estar aqui. Obrigada. Obrigada. E obrigada também para você que nos assistiu. Mais informações sobre saúde você encontra no site da Revista Ampla em revistaampla.com.br. Muito obrigada e até a próxima.